Professor, vai trocando o microfone aí que nós já estamos no ar. Você está nos ouvindo agora? Agora a gente não está te ouvindo. Estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Sim, eu ouço bem. Professor Nelson, seu microfone está desligado. Esse negócio de ao vivo é um lance, hein? Seu microfone está desligado, professor. Precisa ligar aí, ó. Aqui, ó. E agora? Agora sim. Mas agora... Agora você não está ouvindo? Vai testando aí. Não tem problema. Eu vou começando aqui. Vou apresentando vocês, vou abrindo aqui. E aí a gente vai fazendo bate-bola enquanto o professor Nelson se organiza. Então, primeiramente, eu queria dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, aí quase uma boa noite. É sempre uma satisfação poder estar aqui organizando um debate, um diálogo de interesse para quem não está nos assistindo, quem acompanha a nossa página. O objetivo sempre aqui da página da professor Matheus Santos é trazer esses debates importantes que precisam ser colocados, não só no cenário aqui de Araraquara, como no cenário nacional, como é o caso de hoje. E hoje eu estou recebendo aqui, além de dois grandes amigos, dois grandes homens públicos, gente que contribui com o debate, gente de uma inteligência, de uma contribuição singular, que é, primeiro, o professor Nelson Marconi, né? O professor Nelson Marconi é coordenador do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo e do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas. É doutor e mestre em Economia pela FGV de São Paulo e atualmente pesquisador visitante na Universidade de Harvard. É professor adjunto dos cursos de graduação, mestrado e doutorado acadêmico e mestrado profissional em Administração Pública e Governo da FGV de São Paulo. Graduado em Economia pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC. E também estou recebendo aqui o amigo, a grande pessoa que eu encontrei aí nesse caminho, nesse novo trilhar da luta acadêmica e política, que é o jornalista industrial Fausto Oliveira. Trabalha na editora internacional KHL, cobrindo setores econômicos como a indústria de máquinas e equipamentos, indústria de elevação de pessoas e materiais, indústria de energia e motores, indústria de materiais e infraestrutura, e, claro, é um dos coeditores do canal Revolução Industrial Brasileira, quem a gente sempre acompanha para ficar afinado no debate. Então, eu quero dar uma boa noite aí e abrir para vocês, dar uma saudação inicial antes da gente iniciar o nosso bate-papo. Bom, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim, senhor. Agora tá, então tá ótimo. Boa noite quase aí para todos. Desculpe aí a confusão inicial aqui, mas live hoje é assim mesmo. É um prazer aí estar conversando com o Matheus, o Fausto, que eu tenho mais contato, a gente tem conversado bastante. Um momento crucial aqui da economia brasileira e do país, na verdade, não só da economia, do país como um todo. E é bom a gente sempre conversar com gente bacana, competente como vocês, e eu espero que aí o público também goste da nossa conversa hoje, tá? Então, boa noite a todos. Eu também saúdo aí o pessoal que está assistindo a gente, dou o meu enorme abraço aí para o Nelson, que está distante, mas está próximo sempre de nós aqui nos nossos debates, né, nas nossas discussões sobre economia, sobre o momento do Brasil, e também ao meu amigo Matheus aí, agradeço muito pelo convite, oportunidade de discutir os assuntos brasileiros aí para o público dele de Araraquara, e aí pela internet, por que não dizer, para o público do Brasil inteiro, né? Então vamos que vamos, Matheus, pode tocar. Obrigado, pessoal. O professor Nelson,
já passando a primeira pergunta para você e para o Fausto comentar, e já questionando, tá ainda nos Estados Unidos ou já voltou? Né? Explica para gente. Já voltou, já está aqui em terras tupiniquins, então. Voltei em cima da hora, porque eu vi que o negócio ia complicar lá. Tá, seja bem-vindo, então. Sexta-feira, cheguei aqui. Obrigado. Legal. Explica para a gente aí que história é essa desse novo campo do novo desenvolvimentismo, onde o professor é uma das referências. Ah, tá. Bom, é o seguinte, esse é um campo, digamos, teórico, né, que a gente começou a desenvolver aqui no Brasil, junto com o professor Brester, junto com o professor Oreiro, à época, e a gente, na verdade, busca o quê? Né? E não é só a gente, quer dizer, hoje tem uma série de outros economistas que estão envolvidos nesse projeto, muita gente aqui da GV, muita gente aí, inclusive, da Unifesp, da Unesp, tem colegas que também ajudam a gente, tem gente do Rio, da UFRJ, da Federal Fluminense, de Minas, então a gente tem aí do Sul, né, da Federal do ABC, então eu vou lembrando da Unifesp, eu vou lembrando aqui, aparece gente de tudo quanto é escola aqui, que está ajudando a gente nisso. E, na verdade, vamos dizer, é uma forma de você encarar o processo de desenvolvimento, né, resguardando a soberania nacional, né, que é uma coisa muito importante, né, resguardando os interesses do país, mas lembrando que a gente está inserido numa economia mundial e que a gente precisa competir globalmente os nossos produtos, né? Deixa eu tirar só aqui o barulho do WhatsApp aqui, só um minutinho, peraí. Senão vai ficar esse negócio apitando aqui. Que é bom a gente lembrar que nós estamos inseridos numa economia mundial, né? E que a gente não é mais uma economia fechada como era antigamente, a gente deve buscar se inserir de forma competitiva, avançando em tecnologia, colocando produtos de qualidade e conseguindo competir cada vez mais com países que estão na ponta da tecnologia à medida que a gente vai avançando, né? Então, diferentemente do desenvolvimentismo tradicional, a gente não olha só para dentro, mas a gente olha para fora. Então, exportar é uma coisa importante, mas exportar produtos de alto conteúdo tecnológico. Ao mesmo tempo, a gente mantém uma tradição do desenvolvimentismo tradicional, que é olhar para a estrutura produtiva, saber que a estrutura produtiva é importante para o processo de desenvolvimento, então a indústria importa, os setores que geram bens com maior valor adicionado importam, né? E também a gente tem uma preocupação grande com variáveis macroeconômicas que têm que estar ajustadas para que a gente possa ter um crescimento adequado, né? Então, a gente precisa ter uma taxa de câmbio competitiva, um setor público com uma dívida fiscal não muito acentuada, né? Tá certo? Uma dívida pública que a gente consiga financiar, uma taxa de juros num patamar que seja adequado para as empresas conseguirem produzir, né? E logicamente, o salário acompanhando a produtividade, na medida do possível, crescendo acima da produtividade, mas isso quando não há risco de gerar inflação. E é possível fazer isso, a gente pode discutir depois em algum momento isso. Né? São pontos importantes, né? Assim como é importante a gente ter uma preocupação hoje com o meio ambiente, assim como a preocupação a gente tem uma preocupação com as instituições, com a forma como a legislação está estruturada para a gente promover o desenvolvimento. Então, tem uma série de questões, né? Assim como a inclusão social é uma questão muito importante, a distribuição da renda. Então, tem uma série de questões que permeiam o processo de desenvolvimento que no passado não eram importantes, mas hoje elas passam a ser mais importantes. Então, por isso que a gente chama de novo desenvolvimentismo, né? Eu, da minha parte, eu quero comentar que o novo desenvolvimentismo, para mim, foi um achado muito importante, porque eu, que como jornalista, vivo procurando aí novidades, né? Depois que me mudei para São Paulo e encontrei toda essa galera boa aí do novo desenvolvimentismo, de quem já pude ver seminários, e depois, através do canal Revolução Industrial Brasileira, acabei conseguindo entrevistar, né? Tive o privilégio de entrevistar o professor Marconi e tantos outros nomes que estão aí criando essa teia de ideias. Eu vim primeiro a aprender demais e a sentir
que esse renascimento do pensamento do desenvolvimento do Brasil, um pensamento de Brasil, ele tem uma atualização que é fundamental, porque o pensamento desenvolvimentista tradicional sofreu muitas acusações, né? Tem uma quantidade de desentendimento, né, que envolve o pensamento desenvolvimentista tradicional que é muito grande. Por exemplo, ele é acusado pela grande crise dos anos 80, pela inflação galopante, ele é acusado de ser uma porta aberta para processos inflacionários no mundo moderno. Então, assim, existe uma série de críticas que o pensamento novo desenvolvimentista vai desmontando. Por exemplo, colocando a ênfase na questão da estrutura produtiva de alto valor adicionado, ou seja, é diferente você ter uma indústria de base, né, uma indústria exportadora de materiais pouco sofisticados, do que ter, aí sim, uma grande indústria de ponta, né, de fronteira tecnológica. Então, aí a gente entrou numa discussão que envolve ciência e tecnologia, pesquisa, capacidade de gerar patentes, capacidade de colocar nos territórios, né, regionais mais sofisticação da produtividade. Então, assim, o novo desenvolvimentismo foi toda uma nova porta que se abriu. E é ela que a gente tem que explorar para conseguir aprofundar mais o ideário desenvolvimentista em termos atuais para o Brasil. Correto. E pensando nisso, uma das questões que mais tem tomado o debate público e econômico do Brasil é justamente essa característica do nosso crescimento econômico, né? Na última década, nós crescemos aí a média de 1,39% ao ano. Se a gente fizer a comparação com o crescimento populacional, o crescimento demográfico, a gente vai ver que nós estamos com um problema. E aí, como que a gente debate isso aí, professor? Como que a gente coloca essa questão sobre a perspectiva do novo? Pode falar o novo desenvolvimentismo, antes que alguém nos entenda errado. Tá. Eu falo primeiro ou o Fausto fala? Como é? Não, professor, por favor. Não. Tá bom, obrigado, mas se você quiser a gente pode inverter depois. A ideia é a seguinte, esse processo todo vamos dizer, de paralisação quase do crescimento, quando a gente olha do ponto de vista per capita, né, quando a gente desconta o crescimento da população, ele está muito associado aos desequilíbrios que nós tivemos na nossa economia durante esse período, né? E a gente teve alguns desequilíbrios muito fortes, né? Eu acho que os dois maiores que a gente teve foram a questão de ter uma moeda valorizada, né, e ter uma taxa de juros muito alta. A moeda valorizada, ela facilita as importações, né, e quebra a indústria nacional. Não que a gente não vai importar, a gente vai sempre importar, né? Tem que importar e deve importar, mas a gente deve exportar para poder importar, né? E, na verdade, a gente deve importar também para produzir o que a gente vai exportar, mas a gente não deve, com a importação, destruir a indústria nacional. Quando a moeda está muito valorizada, quer dizer, a taxa de câmbio está muito baixa, os produtos importados ficam muito baratos e os produtos nacionais desproporcionalmente baratos, isso que eu quero dizer, né? E os produtos nacionais não conseguem ficar baratos na mesma proporção, porque eles não vão conseguir, nem que eles consigam reduzir custos, eles não conseguem competir com toda vamos dizer, a redução da taxa de câmbio que se observa, né, durante uma valorização. E isso acaba quebrando a indústria, por um lado, porque aumentam muitas importações, a indústria nacional não consegue concorrer com a estrangeira. Do outro lado, né, o outro problema é que você também não tem um estímulo, o produtor também não tem um estímulo para exportar, porque a moeda estando valorizada, a receita dele da exportação em reais, quando convertida para reais, vai ser muito baixa. Tá? E sendo muito baixa essa receita, ele prefere não vender lá fora e talvez vender só aqui dentro. Mas às vezes nem vender aqui dentro ele consegue, porque justamente ele tem uma concorrência da importação mais barata. Então realmente ele fica sem perna, o produtor. Tá? E aí a indústria começa a cada vez perder mais espaço. O que acaba acontecendo é que o empresário ele se transforma no importador, muito mais do que no produtor. Né? E é o que aconteceu na economia brasileira durante 10 anos de apreciação da moeda que a gente sofreu durante
aproximadamente 2005 a 2015, né? A gente teve um período, a gente pode questionar se é 2005, 2006, 2015, 2016, tal, a gente teve 10 anos de apreciação que quebraram nossa indústria. O outro fator, logicamente, é o custo do dinheiro, né? É o custo do financiamento para o produtor, que é muito alto comparado ao do seu concorrente lá fora. Então, isso é mais uma desvantagem muito grande, né? O produtor, ao invés de escolher produzir um bem, ele pega os recursos que ele tem, né, vamos dizer, resultantes do lucro dele, ao invés de colocar na produção, ele vai e aplica na esfera financeira, porque é muito mais rentável para ele e mais fácil do que ele vai correr um risco menor do que se ele aplicar os recursos na esfera produtiva. Então, isso também desestimula muito a produção e reduz muito a competitividade em relação aos estrangeiros, porque lá fora o custo do dinheiro é muito mais baixo, né? É lógico que também a carga tributária é um fator que ajuda nesse processo, né? E no nosso caso é não porque a carga tributária seja tão alta, porque a gente tem realmente alta, mas a gente tem uma despesa muito grande com a saúde, educação, como está se vendo agora, inclusive, né? Que a gente precisa ter uma despesa alta do Estado, mas ela é mal distribuída, né? A carga tributária. Então ela pesa muito sobre as empresas, né? E pesa muito pouco sobre os mais ricos. E essa é uma distorção muito grande. E o setor que, inclusive, sofre mais com a carga tributária no Brasil é a indústria, mais do que os outros setores de serviço, construção, etc. Tá? Então, realmente, você tem uma carga tributária alta que ainda reduz mais ainda a competitividade. Então, mesmo que o produtor seja eficiente da porta para dentro, da porta para fora da fábrica, vamos dizer, entre aspas, né, da porta para fora do negócio dele, ele acaba perdendo competitividade por causa dessas questões que são resultantes justamente aí de desequilíbrios macroeconômicos, né? Logicamente, a gente teve uma inflação alta na década de 80 e 90 que ajudou muito nesse processo, né? Foi muito importante lá atrás, hoje já não é, né? E, enfim, a gente teve uma distribuição de renda também muito ruim, que atrapalha, digamos, a formação de mercado consumidor interno maior, que ela foi melhorada durante os anos 2000, mas como a gente viu, né, ela era uma distribuição de renda efêmera, que agora, né, quando a gente saiu daquela situação do boom mundial que a gente tinha nos anos 2000, ela foi, em parte, revertida com toda a crise que a gente sofreu. Quer dizer, a gente não fez a mudança durante o nosso processo de crescimento. A gente teve uma crise nos anos 80, uma crise nos anos 90, nos anos 2000, que a gente cresceu junto com o resto do mundo, a gente não fez uma série de mudanças estruturais que devia ter feito. E aí, quando vem uma nova recessão no mundo, a gente não está preparado para enfrentar essa recessão, porque a gente não fez as mudanças que a gente precisava ter feito lá atrás. Eu acho que é por aí também. Assim, eu vejo que primeiro que toda essa estrutura macroeconômica brasileira está aí sobrevivendo desde o plano real, né? Quer dizer, nós temos o tripé macroeconômico aí com a obrigação de buscar um superávit primário, que agora não existe mais, porque nós estamos em déficit primário. A obrigação de buscar a meta de inflação, que sempre constrangeu, né, o investimento através de uma taxa de juros que permaneceu elevada durante o tempo que foi longo demais, né? E era o quê? Superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante. E o câmbio flutuante que o professor descreveu brilhantemente, né, o efeito dele. Quer dizer, não haver nenhum controle sobre um dos principais preços da economia deu nisto, né? Deu numa situação em que a gente... E aí eu acho que o professor Marconi certamente comentará isso muito melhor, né? Essa nossa dependência da exportação de primários, né, do minério, do agrícola, né, que vem a ser aquilo que os economistas batizaram de doença holandesa. O professor Marconi é um especialista no tema, saberá explicar o que é, sobrevalorizou, né, a nossa moeda, né, no superciclo das commodities verificado aí na primeira década do século, e isso, né, em função daquilo que ele coloca, desse processo, ajudou a afundar o que? Aquelas atividades que nós tínhamos de maior valor adicionado, aquelas mesmas, e que se a gente tivesse investido de maneira coordenada, com mais força, dando financiamento e capacitação para um tecido produtivo bem estruturado, poder galgar a escada tecnológica, talvez hoje a gente não tivesse presos a esse crescimento tão baixo e a renda média
que, aliás, vem decrescendo com os últimos anos, né? Agora, isso são favas contadas. O que importa a partir de agora é a gente discutir futuro, projeto de país que possa alterar essa situação, através de que medidas, né, podemos discutir, para que a gente possa ter novos ciclos, né, outros ciclos. Nós não podemos estar condenados, né, a uma mediocridade econômica como essa que você descreveu, Matheus. Exatamente. Eu falo para todo mundo que eu fico tentando me conter, porque aqui eu estou fazendo o papel de levantar a bola para os convidados, né? E aí, mas é isso, né? Como que a gente perdeu o bonde da história e como a gente continua amarrado em explicar o passado em vez de olhar para frente. Mas é nítido na fala de vocês e de todo esse debate que a gente faz do novo desenvolvimentismo, a importância de ter um projeto nacional de desenvolvimento, a centralidade na indústria. E há uma dúvida que parece na compreensão das pessoas do porquê dessa centralidade na indústria. Qual o motivo? Qual a importância dela, Marconi e Fausto? Bom, então, a indústria... Só colocando o dado, que nós estamos hoje na menor participação da indústria no PIB, né, da nossa história. E isso nunca nos aconteceu antes. Exato. É menor do que era lá em 1947, que é o primeiro dado disponível que a gente tem sobre a participação da indústria no PIB. Quer dizer, nós estamos piores do que a gente estava antes da gente completar a industrialização, o que é uma coisa absurda. Totalmente. A indústria, totalmente. A indústria é importante porque por uma série de fatores, né? O primeiro é que é onde você gera tecnologia, né, que os outros setores também vão utilizar, né? A indústria é o setor onde você tem maiores ganhos de produtividade, justamente porque você consegue multiplicar a produção através do uso de plantas, novas plantas, quer dizer, você consegue aumentar a sua capacidade produtiva mais facilmente do que, por exemplo, na agricultura, certo? A agricultura, tudo bem, ela pode aumentar a produtividade, mas a boa parte da produtividade dela vem justamente do que a indústria produz, que são os equipamentos industriais, certo? Mas ela tem um limite, que é o espaço, né, físico, onde você pode fazer uma determinada plantação, certo? Que é onde você pode colocar uma colheita, né? A indústria não, a indústria ela depende só de você construir mais espaço, tá certo, disponível, né, para você ampliar a sua capacidade. E, ao mesmo tempo, quando eu olho para os serviços, o problema é muito parecido. Quer dizer, dependendo do tipo de serviço, né, eu não consigo colocar um garçom para atender 10 mesas ao mesmo tempo. Eu tenho, assim, ele pode aumentar a produtividade dele, de novo, se ele tiver mais tecnologia no processo de trabalho dele. A tecnologia vai vir da indústria, novamente, certo? Mas tem um limite físico pela capacidade dele de atender tudo isso, né? Certo? Então, existe, e se eu colocar um robô no lugar do garçom, certo? É a indústria que está fabricando está produzindo esse robô. Então, de toda forma, eu dependo da indústria, tá? Para poder aumentar minha produtividade. Segunda coisa é que a indústria ela gera bons empregos e empregos para a classe média, certo? Quando nós tivemos um processo de urbanização do Brasil, né, ele foi concomitante ao processo de industrialização, porque à medida que as pessoas foram migrando do campo para a cidade, a indústria também foi crescendo e absorvendo essa mão de obra. E eram empregos formados para essa classe média. À medida que você se desindustrializa, você perde uma boa parte desses empregos. Isso aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, certo? Quem ganhou nessa mudança foi a Ásia, na verdade, os países asiáticos, né? E aí você perde, ou você passa a ter uma economia com empregos muito precários, ou com empregos muito qualificados. E agora, por exemplo, na crise do Covid, está muito claro isso, que você tem uma grande parte da mão de obra que migrou para esses serviços menos qualificados e que agora está sofrendo muito com essa precariedade no mercado de trabalho, porque não tem mais uma fonte de renda estável e está precisando ir para a rua para ganhar o seu ganha-pão, certo? E, ao mesmo tempo, né, enfrentar ou se defrontar, digamos, com esse vírus que é
um problema muito sério, essa pandemia, que é um problema muito sério para a humanidade. Então, se a gente tivesse empregos de mais qualidade na indústria, isso provavelmente estaria sendo amenizado. Todo esse impacto que a gente está vendo hoje estaria sendo amenizado. Eu estou colocando só 2 fatores que são importantes, tá? A questão do emprego e da produtividade, mas tem aí o que a gente chama dos encadeamentos na produção, né? Quer dizer, o que a indústria gera de impacto nos outros setores que vão usar os bens industriais, no que ela demanda de outros setores também, né? Nas etapas anteriores do processo produtivo. Então, ela tem encadeamentos produtivos para frente e para trás muito fortes, né? Então, esse é um outro fator que faz com que a indústria seja importante. Hoje, quando a gente fala atualmente de indústria, a gente está sempre associando indústria ao que a gente chama de serviços modernos, né? Quer dizer, uma estratégia de desenvolvimento hoje tem os 2 juntos. Você tanto precisa ter o setor industrial, como você precisa ter uma série de serviços de informática, serviços de gestão, serviços de consultoria, serviços de propaganda, né? Serviços de advocacia, tudo isso junto, de engenharia, tudo junto com a indústria. Não dá mais para você dissociar as 2 coisas, né? É como eu olhar para a indústria, por exemplo, de tecidos, né? E não pensar que essa indústria de tecidos vai vir junto com a moda. Todo o aparato da moda que é um serviço, certo? Então, não dá para você mais separar essas 2 coisas. Só que sem indústria, você não tem demanda por esses serviços. Então, ela continua central nesse processo todo. Esse último ponto que o professor Marconi coloca é aquele que me apaixona mais, né? Talvez as pessoas que ainda não tenham visto alguma coisa minha no canal Revolução Industrial Brasileira não saibam, mas o meu trabalho profissional é justamente o de produzir informação sobre este setor, este macro, grandíssimo setor, né? Que o Brasil ainda é diversificado, mas que vem, como você falou, Matheus, perdendo participação e importância. Olha, por que isso é importante, né? Por que falar de indústria é importante? Marconi falou os grandes principais motivos que eu acho que assim, são definidores, né? Já não deveriam estar nem sob discussão, isso deveria ser consenso, né? Deveria ser um consenso. Agora, eu vou entrar um pouco mais na questão dos encadeamentos, porque isso, como eu vejo materialmente ali no meu trabalho, então é muito palpável, né, na minha experiência. Olha, não existe empresa industrial que não seja ofertante e demandante de outras empresas industriais, né? Viajando por outros países, assim, por exemplo, posso citar viagens que eu já fiz a países europeus como Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, e nos Estados Unidos também. Você percebe nos interiores, isso não é nas áreas turísticas, né? Mas é nos interiores, quando você pega e viaja para lugares menores, os tais polígonos industriais, são distritos industriais. O encadeamento produtivo da indústria nos países desenvolvidos ainda está lá e é perfeitamente visível. Quando, então, você conversa com os caras e começa a buscar saber como aquilo funciona, aí você percebe perfeitamente onde está o quê? A formação da riqueza do país. Ou seja, está no fato de que você pode ter uma Fiat na Itália, mas atrás dessa Fiat vai ter dezenas, às vezes centenas de fornecedores que, tudo bem, hoje são cadeias globais, não tenho dúvida, não disputo isso, né? São cadeias globais, sim, mas, né, dentro das cadeias globais, se você tem esse tecido produtivo bem encadeado, né, a partir de grandes âncoras, que são grandes empresas, as chamadas campeãs nacionais, né, você consegue, como país, capturar o valor daquelas cadeias globais, ou capturar maior parte do valor. Essa captura do valor acontece a partir do momento em que o seu tecido produtivo, né, é denso, é o mais complexo possível, o que significa que você, dentro dos produtos finais, conseguiu embutir uma grande quantidade de componentes, peças, sistemas de alto valor. Então, antes do produto final, você tem toda uma cadeia de peças e componentes, realmente hardware, né, produto industrial duro, né, material, que vai acumulando conhecimento e tecnologia até chegar ao produto final e adicionar a ele o valor que eles contêm, e depois do produto final, como disse o professor também, o Nelson,
você tem toda uma demanda por design, propaganda, serviços jurídicos, serviços de análise, serviços de computação e gestão. Ou seja, é todo um encadeamento que não se justifica e se desfaz realmente, né? Ele se desfaz quando você não tem no centro um grande poder produtivo. Eu acho que hoje no Brasil nós estamos vivendo exatamente esse momento em que essas estruturas se desfazem, né? Você percebe, por exemplo, o setor de autopeças brasileiro, né? O setor de máquinas e equipamentos brasileiro caindo muito forte, né? E também, por outro lado, nas cidades, que é onde nós vivemos, percebe muitos profissionais qualificados nessas áreas que eu mencionei, juristas, designers, publicitários, né? Que têm que trabalhar junto à produção, indo trabalhar em outras coisas, indo conseguir subempregos ou empregos de menor qualificação, porque já não existe tantos nós produtivos fortes dentro do Brasil que sustentem um lado da questão e o outro lado da questão, né? Então essa é a grande importância da indústria ainda no mundo contemporâneo. E aproveitando aí já o comentário do Cristiano, quero deixar um abraço aí para todo mundo que está assistindo. O Cristiano é de Palmares do Sul, do Rio Grande do Sul. Ele faz o boletim lá todo domingo, a gente analisa um pouco sobre os andares de Ciro Gomes. E ele está fazendo uma pergunta justamente sobre a reforma da Previdência. Para quem não sabe, o professor Nelson Marconi esteve na coordenação da campanha de 2018 do Ciro Gomes pelo PDT, é um dos responsáveis, uma das mentes responsáveis pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento, e o Ciro foi o único candidato, posso dizer com maior tranquilidade, a apresentar uma proposta de reforma da Previdência. Este governo que aí está, para ficar nos adjetivos mais pormenores, para a gente não entrar num debate a nível de reunião ministerial, apresentou uma lista de 11 reformas que apresentou em 2019, em agosto de 2019, uma lista de 11 reformas que faria ao longo do tempo desse governo. E só fez uma, que foi a reforma da Previdência, que foi o grande debate, teve toda essa mobilização. O professor Nelson esteve aqui em Araraquara, fez esse debate com a gente, um ótimo evento. E o Cristiano está colocando aí, Nelson, quais são essas reformas, além da Previdência e da tributária que você já comentou, que a gente poderia pensar e propor nessa perspectiva que a gente compõe. Você precisaria realmente ter, além da reforma tributária que eu já falei no começo, né, como ela deveria ser mais centrada na tributação sobre a renda dos mais ricos, menos nas empresas, né, e a da Previdência, que já saiu, mas enfim, a gente tinha um projeto diferente desse que estava aí, né, com 3 tipos na verdade, de benefícios, né, benefício básico para os mais pobres, sem contribuição, um benefício proporcional aos regimes de repartição, como é o tradicional, e o regime de capitalização a partir de uma certa faixa de renda das pessoas, né? Não para a faixa de renda, não o nível de renda das pessoas, né? A partir de uma certa faixa de renda, para quem ganhasse mais, a partir daquele certo valor para cima, seria uma capitalização, né? Mas, enfim, a reforma da Previdência passou da forma como foi, a gente talvez tenha que emendar alguma coisa mais para frente, mas é essa que está aí. Porque ela, na verdade, afeta muito os mais pobres, essa reforma que está aí da forma como ela está, né? Uma certa camada da população bem pobre. Mas tem outras reformas que são importantes, né? Eu vou tentar falar de algumas. A primeira que eu quero falar é a reforma do sistema financeiro, né? A gente tem um sistema financeiro muito concentrado no Brasil, né? A gente vê que hoje, por exemplo, né, o governo ele criou uma linha de crédito para facilitar, para ajudar os bancos vamos dizer, ele liberou, né, o compulsório, 1 trilhão de compulsório dos bancos praticamente, né, para que eles pudessem fazer um aumento das operações de crédito. Na verdade, o que a gente viu foi um aumento da taxa de juros, né? Os bancos colocaram um risco maior para o cliente da crise, tudo bem, lógico, tem um risco maior, mas não era para eles fazerem isso, era para eles atuarem de forma contracíclica, parece que foi dado
essa quantidade maior de recursos para eles, né? E quer dizer, eles continuam cobrando juros escorchantes, quer dizer, não ampliam o crédito, então nós temos um problema muito sério no Brasil com o sistema financeiro. Então nós precisamos ampliar rapidamente, urgentemente, a concorrência bancária, certo? Esse é o primeiro ponto, né, que é muito importante, ampliar a concorrência bancária, fazer uma reforma financeira para mudar a legislação que regula o sistema, tal, tudo mais, certo? Possibilitar com que bancos menores possam participar mais ativamente da concessão do crédito, tudo isso. Tá? Além da reforma tributária, que eu estava falando da reforma previdenciária. Uma outra reforma importante é o que a gente pode chamar de reforma do Estado, mas não é essa reforma que o senhor Paulo Guedes está falando aí toda hora, chamando os funcionários públicos de assassino. Assassino não, né? Assassino são outras pessoas, desculpe. Chamando eles de bandido, de inimigo. Assaltante, era isso. Assaltante, exato. Que é um absurdo, né? Lógico, né? Enfim. E não pode de forma nenhuma, não corresponde à realidade, óbvio. Funcionário público é uma pessoa, vamos dizer, é um agente econômico muito importante para o país, porque é dali que saem as políticas públicas, tanto a formulação como a implementação. A gente está vendo de novo nesse momento de crise, né, como é importante o setor público. Então, e você não pode tratá-los dessa forma de jeito nenhum. Agora, é importante uma reforma do Estado, mas é diferente dessa que eles estão. A reforma do Estado deles é para diminuir o tamanho do Estado. A reforma do Estado que eu estou falando é que a gente precisa discutir qual é o papel que o Estado realmente tem na economia, qual é o papel que o Estado tem na sua política social, né, na regulação, certo? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das fronteiras, do ponto de vista das negociações comerciais, do ponto de vista da cultura, do lazer, do meio ambiente, da regulamentação, da regulação de uma série de coisas, né? E até que ponto o Estado deve ir, até que ponto ele deve fazer isso em parceria com o setor privado, e aí sim mensurar qual é o tamanho do Estado, o tamanho do quadro de servidores que você precisa, e fazer uma política adequada para a gente atingir os objetivos. Isso sim é uma reforma do Estado importante, né? Da forma como o ministro está falando, o ministro da Economia, a única coisa que ele quer é acabar com o setor público, só isso, né? E o que eu estou falando não, a gente precisa dimensionar ele de forma inteligente, de acordo com tudo aquilo que o Estado precisa fazer, sozinho ou em conjunto com a iniciativa privada, certo? Então essa é uma outra reforma que é importante. A reforma financeira, como eu falei, a reforma tributária é muito importante, né? E a outra reforma que era importante era a previdenciária. Lógico que a gente pode falar também em termos fiscais, que ainda dá para fazer uma série de acertos do ponto de vista de eficiência do setor público e tal, mas isso é muito mais que uma reforma, um trabalho contínuo, né, de melhoria, de aperfeiçoamento da gestão pública, né? Essas seriam reformas importantes, mas com viés bem diferente do que esse que o governo está colocando agora. E a financeira ele nem fala, né? Nem pensa nisso. Quer dizer, ele fala assim, precisa aumentar a concorrência e tal, mas a gente vê que estão lá os grandes bancos, é um grau de concentração absurdo, é um dos piores problemas da economia brasileira hoje, esse grau de concentração de poder econômico e político no sistema financeiro. E aí, já querendo trazer a questão da reunião do ministerial, que não sai da pauta, né? Dentro dela, o Paulo Guedes comete não é nem um ato falho, né? Ele pega e diz francamente que ele tem mais que vender o Banco do Brasil. Ora, se vender o Banco do Brasil, como vai ficar a produção agrícola, que é toda subsidiada, entendeu, por juros, né, pensados estrategicamente para a agricultura brasileira via Banco do Brasil? Mesma coisa com a Caixa Econômica. Se fizer isso com a Caixa Econômica, como vai ficar o setor de construção civil, habitação, né, moradia social, saneamento? Programas sociais, é isso? Vai tudo para o brejo junto, ou seja, vai virar tudo um grande portfólio de ativos de mercado e tal, nas grandes asset managements, né, internacionais. Então, assim, isso não pode ser tratado como uma reforma financeira. Isso é basicamente alienação. E o BNDES, que é talvez o ente financeiro mais importante brasileiro depois do Banco Central, naturalmente, ele foi esvaziado e virou uma agência de privatização e concessões, né? Ele já não é um banco hoje com capacidade de estabelecer linhas de projeto que vai transformar a estrutura produtiva como já foi no passado, né?
Então, assim, esse ponto realmente eu faço coro total. A reforma que se coloca para o setor bancário brasileiro é absolutamente regressiva e reacionária. E não teria muito mais o que dizer, não. Só queria colocar um pontinho a respeito da reforma trabalhista. Nós não podemos conviver com níveis de desregulação laboral no Brasil, tais como se colocar. Assim, veja, não é que você precise defender, né, reproduzir os padrões de 1943. A gente sabe que o Brasil de 2020 não é o Brasil de 1943, que é o ano da CLT. Né? Agora, isso não significa dizer que o mundo moderno exija simplesmente pessoas trabalhando, como se não houvesse figura de contrato, como se não houvesse obrigação, como se não houvesse corresponsabilidade. Ou seja, em que selva nós vamos estar daqui a pouco tempo se todo mundo virar alguma espécie de freelancer, né? Cada um vende sua força de trabalho por jornada, no dia, né? É uma loucura. Vamos todos virar entregadores? É isso, né? Qual é exatamente? Porque isso é a lei da selva, né? Então, assim, só queria deixar esse ponto porque eu, pelo menos, não vejo perspectiva de futuro desenvolvido para o Brasil com um cenário de trabalho tão desorganizado, desestruturado como esse. Né? É preciso criar mais estabilidade para as famílias, para as pessoas, para quem vive de trabalho, seja classe média bem estabelecida, seja pessoa pobre, favelado, de todos os estratos sociais que não sejam, né, donos de capital, né, ou seja, a imensa maioria do povo, para que eles possam planejar suas vidas em cima dos seus trabalhos. Agora, isso depende que seus trabalhos tenham algum tipo de nexo, né, jurídico que lhes permita saber que aquilo ali, de alguma maneira, continua. Né? Você tem toda a razão. Eu tinha deixar de lado essa questão da reforma trabalhista, porque, na verdade, quando a gente fala de reforma, a gente pensa, a reforma é sempre para flexibilizar tal, não sei o quê. Não, mas a gente tem que pensar na reforma ao contrário, né? Tá certo? Justamente para proteger mais os trabalhadores. Tem toda a razão. Exatamente. Uhum. Aproveitando a resolução que vocês já fizeram da questão seguinte, que era justamente do sistema financeiro, da concentração, e como vocês tocaram na reunião ministerial, apesar de não ter combinado o jogo com vocês dois antes, mostra pra gente, por gentileza, a avaliação de vocês do que a gente viu, não só do ponto de vista do debate, da desqualificação das pessoas, isso a gente tá um pouco já aqui maçante de saber, mas da identificação do debate econômico que o presidente da Caixa colocou, né, inclusive fazendo denúncia dessa relação próxima, ele vai ter que formalizar essa denúncia com os sistemas de comunicação, os grandes sistemas, as grandes empresas de comunicação, denunciando que estavam pedindo dinheiro para ele, o Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil externando o sonho de privatização, no turismo, o grande objetivo apresentado ali no turismo para o governo é o que eles chamam de resort integrado, e a gente sabe o que isso significa. Para quem não sabe, resort integrado são cassinos, a jogatina, e para quem a jogatina obscura e a quem isso serve, né? Mas essa análise, principalmente do nosso chanceler, dizendo que a partir, depois do fim da pandemia, nós vamos participar ativamente de uma nova configuração global, do novo cenário global. Por favor. Bom, o que mais me surpreendeu nessa reunião, mais do que do ponto de vista econômico, né, e logicamente a forma como eles falaram, quer dizer que eles não trataram em nada da pandemia que nós estamos passando, quer dizer, como se fosse nada, quer dizer, eu acho que não teve nenhuma grande novidade do ponto de vista econômico na reunião. Né, o que mais me preocupa de toda a reunião é a fala do presidente dizendo que ele precisa armar o povo e que, na verdade, o que ele está fazendo é criando uma milícia organizada, certo? Na população, porque se por acaso vier, ou porque ele quer dar um autogolpe, ou porque ele tem um objetivo que é, se alguém dá um golpe nele, tem uma parte da população a favor dele. E isso realmente vai ser um problema muito grande na sociedade. Esse se me desculpe desviar um pouco o assunto da economia, Não. mas é porque isso está me preocupando demais.
É bom a gente lembrar para as pessoas, para elas não ficarem assustadas, tal, tudo mais, né? Tem até um vídeo de WhatsApp aí que tá na cara, que foram eles que distribuíram aí para assustar as pessoas, falando, como é que vai ser a organização do golpe e tal. É uma bobageira. É uma bobageira, tá certo? Quer dizer, é óbvio que é para assustar as pessoas isso. Então não se iludam, tá certo, com isso. A questão é a seguinte, a gente tem que lembrar que nós temos 75% da população hoje que é contra esse governo, certo? E que, né, eles são barulhentos, mas a gente vê que o tamanho deles é cada vez menor. A gente vê pelas fotos, pelas imagens, que não tem muita gente participando disso. Então, o que acontece? Esse é o maior problema. Esse presidente, tá certo? Esse incapaz desse presidente, ele está percebendo que ele não vai dar conta desse Covid, certo? Dessa pandemia. Então, ele quer jogar a culpa nas costas dos governadores, primeiro, e segundo, ele quer criar o caos, porque criando o caos, ele cria o medo nas pessoas e ele acha que com isso ele consegue dar um golpe. Mas é bom a gente lembrar para todo mundo que ele tem apoio de só 1/4 da população hoje, tá? Esse é o que me preocupa mais. A pauta econômica é absurda. Quer dizer, a pauta econômica, logicamente, é uma pauta para acabar com o país. É uma pauta que é de venda disso, só venda, tá certo? Eles estão minimamente preocupados com a condição de vida da população. Vende isso, vende aquilo. Né? O programa é diminuição do tamanho do Estado, como ele falou do Banco do Brasil, como falou de outras coisas, o ministro do Meio Ambiente querendo acabar com tudo. Quer dizer, é uma gente de quinta categoria, absolutamente desqualificada. Né? Tá certo? E, enfim, eles provavelmente vão perder muito apoio, porque, infelizmente, a gente não chegou no pico ainda dessa pandemia, infelizmente, né? Então, eles vão perder muito apoio, mas eles vão tentar resistir. E isso vai criar um conflito muito grande nesse país, infelizmente. As pessoas precisam ter clareza disso e que a gente precisa estar bem preparado e lembrar sempre que a maior parte da população é contra este governo. Mas ele vai tentar criar uma situação de caos. Eu acho que, do ponto de vista econômico, como eu reforço para vocês, tudo é um absurdo, mas não é nada novidade, certo? A maior aberração que eu vi é o fato dele estar criando uma milícia organizada no país, dizendo que as pessoas precisam se armar para serem livres. Não, tá certo? Ninguém precisa se armar para ser livre. As pessoas não precisam se armar para ser livres, não. Elas precisam ser livres através da democracia, tá certo? Através da representatividade, da participação no processo político, tá certo? Quem precisa se armar é um ditador, não o contrário, tá certo? Saiu esse fim de semana, por exemplo, né? O próprio colega meu, Cláudio Couto, colocou uma nota que ele foi buscar lá no Correio da Manhã, lá na década de 40, uma frase do Mussolini exatamente igual a do Bolsonaro, certo? Dizendo que a população, para ser livre, precisa se armar, tá? Então, isso é discurso de ditador, de quem quer ser ditador. Mas você não vai conseguir não, viu? Tá? Eu digo isso para ele, porque nós temos um belo de um povo aqui e tem 3/4 da população contra você. Me desculpe, mas é o que eu tenho para dizer dessa reunião. Do ponto de vista econômico, tudo uma barbaridade, mas não tinha nenhuma novidade. É isso aí. Eu acho assim que esse ponto especificamente, ele surge num momento da reunião de muita tensão, né? Ele dos vários momentos em que ele dá piti na reunião, né? Que ele está muito movido, muito desesperado, né? Um dos principais é quando ele fala da vontade dele de permitir o armamento, né? E aí eu quero relacionar isso que o Nelson falou a respeito dessa falsidade que pegou igual chiclete na cabeça de tanta gente no Brasil, de que a única maneira de você ser livre é ter uma arma no bolso para que, se algum agente do Estado vier limitar a sua ação individual sob qualquer aspecto, aí você tem uma arma para resistir. Ou seja, como se uma determinação para, por exemplo, sair de máscara no meio de uma pandemia, que é absolutamente razoável, né? Sob qualquer prisma, recomendação legal ou infralegal, recomendação do seu município, do seu estado, da sua polícia, da sua classe médica, de dizer saia de máscara durante uma pandemia cuja infecção é por via respiratória, não tem nada de ruim, não tem nada de mal. Isso é visto como um atentado à liberdade. De maneira que aí o sujeito, então, conclui, né, ele dá passos lógicos malucos, de que armado ele pode dizer para o fiscal da lei, não, está aqui a arma, eu não vou usar a máscara.
Entende? Então, assim, para além dessa epistemologia infernal que eles inventaram, né, e que colou aí em boa parte das pessoas, eu queria mencionar um argumento aí que eu vi na entrevista recente do Ciro Gomes, né, como vocês comentavam antes, quando ele faz a pergunta que eu acho que realmente é a pergunta fundamental, que é dizer o seguinte, bom, um revólver do mais básico fabricado no país, né, nós temos uma indústria ainda de armas leves, né, notadamente a empresa Taurus, né, cuja sede é no Rio Grande do Sul, é uma forja, né, uma metalúrgica, custa em torno de R$ 3.000. Para a população cuja, sei lá, metade aí da força de trabalho está em situação de renda bem abaixo de R$ 1.000 mensais, tendo que pagar toda a sua vida em função de... Ou seja, quem exatamente vai se armar caso esse programa de armar as pessoas... Ou seja, essa própria ideia de que eu quero uma sociedade livre, armada, e livre porque armada, olha, colide com o fato de que, bom, se não existem armas para todos, então só uma parte é livre? Então é obviamente uma grande falácia, né? Não há nenhum fundo de verdade nisso, nem mesmo na paranoia louca da ideia de que só o sujeito armado é livre, né? E é claro que, enfim, para pessoas estudadas, para pessoas que discutem, têm senso crítico, isso não faz o menor sentido. O que dá liberdade às pessoas é o saber. O que dá liberdade às pessoas é a capacidade de falar, é a capacidade de entender alguma coisa, de não ser enganado, de saber ler alguma coisa. Ou seja, né, isso sim é a liberdade, né? A capacidade de ir para a rua, pegar um trabalho e saber dizer quanto vale o trabalho. Essas são as liberdades, né, da vida moderna, né, no mundo. E não essa liberdade maluca de agir contra um policial, ele parou meu carro, então eu vou dar um tiro nele, isso me faz livre. Pelo amor de Deus. Né? E é essa vulgaridade, né, sociológica que se encontra aí presente nos dias de hoje, né? Infelizmente. E só para colocar um adendo, além dessa questão da arma, do armamento, de armar a população, e ficou nítido a intenção de organização de milícia por parte do presidente da República, teve uma outra questão, para a gente também não ficar no campo da economia, porque para nós não teve nenhuma novidade no campo da questão econômica, né? Eu falo sempre, Nelson, que quando um gestor público fala muito em vender, o problema é o gestor público, né? Talvez ele não saiba administrar, ele não saiba fazer, ele não saiba como funciona, e esses caras todos que estão no governo federal não conhecem o Brasil, não conhecem as necessidades do Brasil, são um bando de boçais, um bando de gente totalmente despreparada e muito cruel. Mas um outro dado importante que fica aí para quem está nos assistindo é quando o presidente ele decide fazer uma crítica aos sistemas institucionais de informação, ele afirma ter um sistema próprio de informação. Ou seja, quando ele critica a BIM, ele critica a Polícia Federal, até as Forças Armadas, ele diz e afirma que tem um sistema próprio de informação. Então, peraí, todos nós aqui podemos estar grampeados pelo sistema pessoal desse louco e cruel que nos governa. Então, assim, e juntando esse debate do armamento, esse negócio do sistema de informação, essa postura translocada agora desse general de pantufa, que é o Heleno, de afrontar o STF, está nítido, e eu coloquei isso num texto que eu pus no Disparada, que eles não estão com receio de avançar no projeto autoritário deles. O ponto é exatamente isso que você colocou, né, Nelson? A maioria da população já está ligada. Então, assim, um recadinho, como o professor colocou e o Fausto colocou, tentem, façam isso, nós estaremos aqui. Hoje a gente faz o debate online, mas se precisar ir para a trincheira, conforme a necessidade da luta, nós iremos. Só um recadinho para esse pessoal que acha que a democracia e todo o esforço que nós estamos fazendo e os nossos antepassados fizeram vão ser jogados no lixo. Não vão, não. Só voltando aqui para o nosso debate, depois desse calor aqui, um ponto, Nelson e Fausto, que sempre trazem quando a gente faz esse debate de uma nova indústria, a indústria 4.0, o olhar para aquelas pessoas que vão ficar fora
dessa indústria 4.0, dessa parte da parcela que ficaria fora, que talvez não consiga acompanhar pelo déficit histórico, né? E aí eu boto a questão da tecnologia social, não só como um remendo, como a gente viu nos últimos anos do governo federal, a economia solidária como um remendo, mas sim como instrumento, mais um instrumento para desenvolver trabalho e renda, né? Para pensar outros arranjos econômicos para que a gente possa produzir emprego, trabalho e renda. Então, é essa a questão da tecnologia social, e eu já quero colar a questão do meio ambiente. Como que a gente, como que nesse discurso, nesse ideário de reorganizar a economia no novo projeto nacional de desenvolvimento, tendo como base esse prisma, como que fica a questão também da defesa do meio ambiente? Qual é o diálogo que a gente propõe? Bom, primeira coisa que você tocou num ponto importante, que é o seguinte: a gente fala muito de indústria 4.0 tal, mas uma parte dessa indústria, né, como ela está muito associada ao desenvolvimento tecnológico, ela realmente gera uma quantidade menor de empregos, certo? Diretamente, né, porque é bom a gente frisar isso. Mas é bom lembrar também, ao mesmo tempo, que indiretamente, por isso que eu falei que os serviços estão todos interligados com essa questão da indústria 4.0, ela tende a estimular os outros setores no entorno, somente na área de serviço, e aí é que você vai gerar empregos melhores, certo? Então, quer dizer, eu não tenho a ilusão de que a indústria vai voltar a gerar a mesma quantidade de emprego que se gerava no passado. Mas eu entendo que a gente vai ter uma indústria, tem que ter uma indústria de bom desenvolvimento tecnológico, mas que vai demandar uma série de serviços também que são importantes e que esses serviços vão acabar empregando muitas pessoas, certo? Primeira coisa é essa. E aí, quer dizer, a inclusão social vai ter que vir via qualificação das pessoas, para que elas possam ter acesso a esses melhores serviços, aos melhores empregos, junto com o investimento. Você precisa ter uma qualificação, logicamente, para poder as pessoas terem acesso a esses empregos. Lógico que isso não é só isso, quer dizer, como você falou muito bem, a gente tem que ter uma preocupação com a tecnologia social, como é que você vai fazer com as outras pessoas que são menos, que não vão conseguir se capacitar, ou que já estão numa idade mais avançada, não tem essa mesma capacidade, digamos, para se qualificar. Quer dizer, você precisa ter políticas também para esse grupo da sociedade. Então, você precisa fazer políticas de renda, né? Precisa ter políticas de inclusão, de trabalho, mesmo que seja trabalho em setores de serviço, que não tem uma produtividade tão alta, mas que possam incluir essas pessoas no mercado de trabalho, certo? E precisa estimular a formação de cooperativas, de pequenos empreendimentos, mas de forma cooperativa, para que as pessoas possam, inclusive, se organizar e trabalhar conjuntamente e ter outras formas de inclusão também, social e econômica. Quer dizer, não é só a gente pensar em indústria 4.0, porque se for só isso, a gente vai gerar emprego, mas vai gerar emprego restrito, a gente precisa ter todo o entorno e mais uma política complementar, que é isso que vocês estavam falando, né? A questão ambiental, ela é muito importante porque ela pode gerar, só se a gente quiser, um conflito com essa questão tecnológica. Mas se a gente souber usar bem essa tecnologia a favor, né, de um uso melhor dos recursos, né, tá certo? De um uso melhor do ambiente, desenvolver arranjos produtivos locais que sejam sustentáveis e que usem a tecnologia para ser sustentável, na verdade a tecnologia não vai ser uma inimiga do meio ambiente, vai jogar a favor. Mas tudo depende da política que a gente fizer, né? Logicamente que com esse sanguinário que está aí no Ministério do Meio Ambiente, não é isso que vai acontecer, certo? Nós estamos falando de uma política de meio ambiente decente, tá certo? Civilizada, olhando para frente e usando a tecnologia a seu favor. É plenamente possível fazer isso. Eu acho que está cada vez mais claro que a gente precisa disso, né? De novo, essa pandemia ajudou a gente a perceber como as questões ambientais são importantes, tanto porque a origem do vírus provavelmente está ligada a uma questão de desequilíbrio ambiental, né? De determinadas espécies migrando, né, por falta vamos dizer, de um espaço físico adequado para elas, né? Como a gente viu como as condições do clima mudaram em um mês no mundo inteiro,
em função da parada que teve que acontecer em função da pandemia. Quer dizer, eu não estou, logicamente, dizendo, olha que bom, teve a pandemia, não é isso. Mas eu estou dizendo, olha a consequência, o fato da gente ter dado uma parada, como já melhoraram as questões ambientais. O céu hoje aqui em São Paulo, por exemplo, está limpo, está uma coisa impressionante. Né? Por quê? Porque, logicamente, está todo mundo não, mas uma parte da população, pelo menos, está dentro de casa, não está andando de carro, tal, tudo mais. Então, a gente vê o impacto ambiental que a gente tem no nosso modelo de desenvolvimento. Né? Então, é muito claro que a gente vai precisar fazer isso, mas não precisa usar a tecnologia a favor disso. Senão, realmente, vai ser a continuidade de uma tragédia. É isso. Cara, esse é um tema que é tão vasto, né? É um negócio tão complexo, assim, isso que você puxou, mas a gente pode tangenciar algumas coisas, assim. Primeiro de tudo, assim, eu sou um apreciador das ideias da economia solidária, né? Eu acho que para um país com a herança histórica de exclusão social e ainda mais 40 anos já praticamente sem crescer, né? E dentro da armadilha da renda média, e, portanto, aquilo que é médio vai perdendo valor e ficando mais comprimido para baixo, né? Em vez de ser elevado para cima, sugere, né, que os territórios, né, principalmente das periferias das cidades brasileiras, né, onde estão concentradas massas, contingentes grandes de pessoas de baixíssima renda e de baixíssima qualificação profissional, que eles recebam algum tipo de intervenção política, né, da parte do Estado, sejam os municípios, né, as UFs ou a própria União, que coordene esforços econômicos que façam sentido. E aí é muito importante isso que você falou, Matheus, de não ser uma política de economia solidária como remendo. Quer dizer, não se trata de utilizar, né, projetos alienígenas a um determinado território e chegar ali e aplicar uma ideia, ensinar para eles como eles devem se organizar para trabalhar. Se trata, ao contrário, de tentar achar as vocações locais, as heranças, os espólios de conhecimento locais. Então, vai ter local em que a história daquele território é totalmente agrícola ligada à cana, o que se pode desenvolver com aquelas pessoas, com os conhecimentos locais, etc, etc. Vai ter outros em que o espólio de aprendizado tecnológico, aprendizado profissional é ligado, por exemplo, à metalurgia. Está cheio de lugar nos interiores do Brasil que tinha pequenos polos metalúrgicos que se desfizeram, né? Para as pessoas que trabalhavam nisso continuam lá. Como se pode fazer uma ação coordenada, né, naquele local, com aquele território, com aquelas inteligências coletivas que ali estão, para aproveitar aquilo economicamente em benefício daquele próprio território, daquelas pessoas. Né? Isso tudo é possível de se pensar. Então, assim, eu sou absolutamente favorável, visualizo um futuro para isso nos APLs, né, nos arranjos produtivos locais dentro do Brasil. Muita criatividade no povo, assim, o povo brasileiro tem uma característica de ser, até pelas restrições que sofreu, né, ao longo da sua história, muito criativo e sabe dar soluções nas coisas. E isso é uma matéria-prima mental, compreende, que não tem em qualquer lugar do mundo, né? Isso é, inclusive, elogiado. Muita gente fala, que jeito que vocês deram nisso, né? E é verdade. Então, assim, esse seria um caminho para se aproveitar esse enorme capital humano que já existe no Brasil, né? Feito a partir de uma situação de restrição, né, em tantos e tantos e tantos, né, segmentos sociais. A outra questão que você puxa, ambiental, eu acho que se coaduna com essa também, de uma certa maneira, porque, veja, eu recentemente fiz uma entrevista sensacional, que eu realmente fiquei muito feliz de fazer lá na Revolução Industrial Brasileira, que tocou nesse ponto. Né? Não é um ponto muito comum dentro do debate de indústria, porque muita gente tem uma visão de indústria também ainda muito ligada à fábrica, a processos poluidores e tal, quando, na realidade, a indústria contemporânea é poupadora de recursos naturais. Né? Ela retira, né, atividade econômica do primário, né, da derrubada de floresta, da pecuária extensiva, né, da mineração predatória, e joga para atividades de
conhecimento aplicado, ciência e tecnologia, pesquisa e inovação, etc., onde a produção, às vezes, nos segmentos mais fronteiriços da tecnologia, sequer a produção é em série. A produção, às vezes, é de um determinado produto aqui, outro determinado produto ali. Então, existe uma configuração do que é a indústria no mundo contemporâneo que está muito mais ligado àquilo que eu chamo de universidades produtivas, né, do que aquela velha fábrica, né? Por isso o nosso argumento de que não se trata de reindustrializar o Brasil para transformar o Brasil num país cheio de fábricas de sapatos em série, iogurtes em série, copos de vidro em série. Não, se trata de transformar o Brasil num país capaz de produzir, que sejam, por exemplo, 500 motores por ano. Eu prefiro produzir 500 motores elétricos por ano do que produzir 1 milhão de sapatos por ano, por exemplo, né? Então, assim, nós poderíamos ser uma potência em veículos elétricos? Sim, poderíamos. Isso tudo é poupador de recursos naturais, né? Então, assim, para terminar, o grande patrimônio natural biológico, que é a mega biodiversidade da Amazônia, né, guarda dentro dele enormes possibilidades econômicas, sem que se derrube uma árvore. Ao contrário, mantendo as árvores. E aí eu queria terminar com essa grande metáfora, né, que surgiu numa entrevista, que a Amazônia é a nossa grande biblioteca, né? Ela é uma biblioteca infinita de conhecimento. Cada inseto, cada árvore, cada folha, cada espécie, cada formação geológica, cada beira de rio, guarda ali compêndios enormes de conhecimento ainda não explorado, né? A exploração disso é uma exploração mental, ela é uma pesquisa feita no local para a retirada de substâncias, não de volumes inteiros de material biológico, de substâncias que depois são tratadas em laboratórios, são conhecidas, pesquisadas, podem ser levadas, por exemplo, para o Sirius, né, que é o nosso laboratório de luz síncroton, né, e aquelas substâncias podem ser analisadas com perfeição, saber como se comportam em determinadas situações, e dali podem surgir produtos agroquímicos, farmacológicos, cosméticos, nutracêuticos, nutrológicos, etc., 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 que serão patentes brasileiras, né? Agora, é necessário tratar a Amazônia como o quê? A grande biblioteca que ela é. E, para concluir, os povos que lá vivem, indígenas, né, os ribeirinhos, etc., 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 que conhecem aquilo, como os grandes bibliotecários dessa biblioteca chamada Amazônia. Uhum. Impressionante. Obrigado. E para a gente partir aí para a última parte do nosso bate-papo, para não extrapolar o tempo que eu combinei com vocês, estou aqui atento, vou aproveitar a pergunta do professor Augusto César, que é sobre a questão municipal, né? Nós estamos em ano das eleições, ao que tudo indica, teremos eleições, agora será em dezembro deste ano, não será mais de outubro, e todo o debate que a gente faz do ponto de vista econômico, a gente olha o Brasil. No entanto, nesse momento, está me parecendo que nós temos que ter, e eu já tive a oportunidade de conversar isso com o professor Nelson, tentar traduzir, não sei nem se essa palavra seria traduzir, mas adequar o que seria um projeto, o que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, para um projeto municipal de desenvolvimento. Como que as cidades contribuem com este processo. Um dos debates que eu coordeno aqui a Fundação Leonel Brizola aqui em Araraquara, e um dos pontos que a gente está conseguindo desenvolver, que foi meio de consenso, é da criação de um banco regional de desenvolvimento muito próximo de que outras cidades já fizeram aqui no Brasil e no mundo, né, porque a cidade de Araraquara, a micro-região tem 18 cidades, né, e aí está em torno de quase de 1 milhão de pessoas que dependem do sistema de Araraquara, o comércio, sistema de saúde, então seria micro-regional para depois pensar em algo maior. Como que a gente pensa, do ponto de vista de reorganização econômica, no desafio que a gente já tinha, como a gente veio apontando ao longo dessa 1 hora de conversa, de desorganização do desenvolvimento econômico brasileiro, e agora, com essa pandemia, que além da questão de saúde, é um profundo baque na economia no mundo. Como que a cidade tem que se pensar, pode buscar um horizonte, formular política pública, nessa nossa perspectiva que nós estamos dialogando?
Veja bem, as cidades hoje, elas são, na verdade, os municípios, eu quero dizer, não as cidades, né? Os municípios são, enquanto dentro da estrutura federativa nossa, eles são o principal agente de execução de políticas públicas. E agora, nessa pandemia, está mais claro isso ainda, né? Porque o município é o responsável pela maior parte do atendimento na saúde, é responsável pela limpeza das cidades, né? É responsável por boa parte da educação, é responsável por toda essa fiscalização de trânsito, de pessoas circulando, né? É responsável deveria estar sendo responsável pela assistência social, né? Eu digo responsável no sentido de execução, né? Mas eles estão sofrendo muito, porque os municípios, ao mesmo tempo que eles têm que fazer tudo isso, a gente tem um governo federal contra, né, querendo, por a coisa mais absurda da face da terra, querendo que a pandemia caia no colo dos municípios sem ajudar, colocando uma ajuda pequena ainda, quer dizer, o Congresso ainda, né, recentemente só que aprovou ajuda para os estados e municípios, né? Não é tão significativa assim como precisaria ser, mas é uma ajuda, tudo bem, né? E eles não têm receita própria, quer dizer, tem receita própria, alguns deles, tá certo? Mas diferentemente do governo federal, eles não podem emitir moeda, não podem emitir títulos, tem limite para endividamento, quer dizer, é totalmente diferente a lógica no município, quer dizer, você tem um desafio muito grande, né? Um prefeito hoje, ele não deve mal dormir, né? Porque ele está tendo que tocar todos esses problemas e sem recurso, quer dizer, o cara, a gente tem que bater palma para os prefeitos e para os governadores que estão se empenhando hoje nessa tarefa, né? Então, e olhando assim, prospectivamente, quer dizer, olhando para frente, o que a gente pode imaginar é o seguinte, olha, né, a questão da saúde vai ser cada vez mais importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, os governos municipais, eles vão ter que ter uma atenção cada vez maior para a saúde, junto com o governo federal, logicamente, mas eles vão ter que ver que isso vai ser uma preocupação cada vez maior, né? À medida que a população for se envelhecendo, como é o caso no Brasil, nos próximos 20, 30 anos, vai ser maior do que a educação, inclusive, por causa disso também, né? Então, a gente tem que pensar quando fala do ponto de vista do município, a gente tem que pensar nessa questão, tem que pensar que a gente precisa melhorar a infraestrutura social, que eu digo, né? Não é de estrada, é disso que eu estou falando necessariamente, também é importante, mas eu estou falando mesmo de saneamento básico, de condições de vida das pessoas, porque a gente vê também que como é que essa pandemia está chegando para os mais pobres, que é uma tragédia total, muito maior que para os mais ricos, é lógico, e uma das questões deles terem que ir para a rua para fazer o ganha-pão, mas além disso, das condições de higiene deles, né? Dessas condições de higiene que eu quero dizer, de saneamento, tal, tudo mais, nesse sentido que eu estou falando, não de higiene pessoal, estou falando, mas, né, do acesso, né, ao saneamento básico, né? Então, os municípios vão ter que se preocupar muito com isso. Achar que o governo, que isso vai ser solucionado sem uma ajuda dos estados do governo federal não existe, então os municípios têm que reforçar isso o tempo inteiro. Quer dizer, tem que ter um pacto, parece, federativo novo, né, em função dessa mudança toda que está tendo, né, no mundo com essa pandemia e as consequências dela. Esse é um ponto. A outra questão, logicamente, é que fica muito clara a questão de que transporte é um problema importante, quer dizer, mesmo agora na época de pandemia fica claro, né, que você precisa ter transporte público de qualidade, com espaço para as pessoas, que não pode ter superlotação. Então, quer dizer, tem uma série de coisas aí de serviço público que está ficando cada vez mais claro que o Estado é importante, ele vai cada vez mais ter que fornecer serviços públicos e o município é aquele agente executor principal desses serviços. Então, ele tem que olhar para frente falando assim, qual que vai ser essa sociedade daqui para frente após essa pandemia? Como é que vai ser? E é isso que a gente tem que levar em consideração nos nossos programas de governo, quando a gente está elaborando nossos planos e tal. E isso é plano de desenvolvimento nacional, sim, porque passa pelo município, certo? Então a gente tem que olhar para a saúde, tem que olhar para o saneamento, tem que olhar para a questão da limpeza, tem que olhar para a questão da segurança, tem que olhar para o transporte, educação a gente tem que olhar sempre, obviamente, porque esses pontos vão ser muito importantes daqui para frente. A própria questão da segurança, à medida que a gente tiver um caos maior no país, infelizmente, nos próximos meses, 2 meses, parece que a situação vai piorar ainda, tá certo? E isso vai ter um impacto também nos municípios, tá?
tá certo? Porque a gente pode ter aí espero que não, mas a gente pode ter aí uma série de movimentos até financiados, até estimulados por essa situação de caos que o governo federal quer, né? E que vão ter prejuízo aí, pode gerar prejuízo para o erário público, tal, tudo mais. Então, por tudo isso, o município vai ser o mais demandado nesse processo. E vai ser depois da pandemia também, eu não tenho dúvida. É isso. Sobre essa questão municipal, Matheus, depois disso tudo que o Nelson falou, até fica pouco para comentar, mas o ponto que eu queria sublinhar a respeito do seguinte: o Brasil hoje é uma das coisas que nós temos, um dos tesouros, né, que nós ainda temos, que podemos aí utilizar, é a nossa rede nacional de ensino superior, né, público. Né? Todos os estados têm universidades federais, né? Bom, não sei se todos, mas eu imagino que todos, assim, eu acho que realmente, pelo que eu lembro aqui, todos têm. O município, né, dada a sua fragilidade institucional, dada a sua fragilidade econômica, né, poucos municípios têm força econômica no Brasil, né? O Brasil, pelas suas concentrações econômicas regionais e sociais, deixou dos 5.500 e tantos municípios, a imensa maioria deles desprovidos de qualquer condição de financiamento via tributos. Né? Então, o município hoje, na média, o município brasileiro se financia pelo Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é uma dotação orçamentária que vem da União, anualmente. Em condições como as tais que nós temos hoje, de restrição fiscal, etc., eles estão, obviamente, subfinanciados, né? E vivem esse drama que o Nelson colocou, de estarem responsáveis constitucionalmente por executar políticas públicas vitais, né, como a ponta do SUS, o atendimento básico do SUS, por exemplo, o atendimento básico da educação, sem, né, o devido financiamento. Então, como é que, né, eles vivem? Eles não vivem, eles vivem de pires na mão, etc. Então, assim, eu acredito que uma das coisas que se pode pensar, assim, como caminho emergencial para os municípios, já que nós vamos ter aí uma eleição municipal esse ano, né, é a proximidade dos gestores públicos e dos legisladores públicos municipais com as universidades, né, públicas locais, né? Porque esse diálogo entre aqueles que estudam, né, como o Nelson, por exemplo, que estuda pra caramba, conhece pra caramba, tantos iguais a eles que estudam pra caramba e conhecem pra caramba todos os assuntos, né? Tem engenharia de transporte, tem engenharia clínica, tem a questão da gestão de logística urbana, tem os urbanistas e arquitetos, etc. Então, assim, é necessário que as prefeituras e câmaras municipais se abram mais, né, ao diálogo com essas entidades de ensino, pesquisa e extensão, né, que são as universidades, né. Dali pode sair muita coisa boa para os municípios, né, inclusive em aspectos econômicos, como ideias produtivas, né, arranjos produtivos locais que podem ser desenhados, novas institucionalidades econômicas e sociais, etc., etc. Existem experiências interessantes já no Brasil sobre isso, né? E acho que isso precisa ser aprofundado, né? Então, isso seria o que eu teria a dizer sobre municípios. Exatamente. Tem só fazendo um breve comentário em cima do que vocês falaram, avançado debate da importância da integração regional, né? De como pensar os problemas dos municípios de forma regional, como pensar os problemas do sistema de saúde de forma regional. Uma das coisas que nós pautamos aqui, por exemplo, já há uns 3 anos atrás, foi a importância de se criar com as universidades, como o Paulo está falando, um grupo que coordenasse e fizesse a gestão da FURP, que é a Fábrica Pública de Remédios do Governo do Estado de São Paulo, que está aqui na Cidade de América, que é uma cidade colada à cidade de Araraquara, e que hoje poderia, se assim tivessem pensado há um tempo atrás, hoje poderia ser, né, um grande centro de produção e distribuição de insumos básicos. A gente não precisava estar comprando avental, máscara, comprando álcool em gel, as universidades loucas. Nós temos uma fábrica de remédios aqui do nosso lado, a 10 quilômetros, gigantesca. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela é gigantesca, uma estrutura gigantesca, e que o Alckmin fez, não avançou, e a proposta do governador João Dória é vender. Óbvio, é vender. Como não mexeu nisso até agora, neste momento estamos todo mundo desesperado, tendo que comprar máscara,
de fora, porque a gente não produz aqui dentro. Esse é só um resumo, esse fato da FURP, eu tenho usado bastante, que eu acho que, com este exemplo, resume toda a nossa conversa. Não produzimos máscara, temos capacidade aqui, temos gente aqui, temos universidade, temos inteligência, temos máquina, temos dinheiro, sabemos como fazer, mas por que a gente não faz? Né? Aí chega no momento de crise, um olha para o lado, outro olha para o outro lado, o que a gente não dá mais tempo? Mas você tem que comprar de fora. Para finalizar, porque eu sei que vocês estão com o horário apertado, e já passando para as considerações finais, eu quero que vocês respondam uma pergunta e façam as considerações finais nessa questão. Como que a gente avança, e aqui é uma pergunta econômica / política, como que a gente avança com esse debate econômico, com essa nova organização do país, pensar a administração pública de uma maneira, num ambiente onde o debate político está polarizado entre uma extrema direita, para ficar num termo mínimo, de um extremo neoliberalismo, de uma coisa assim alucinante. Não é um fenômeno daqui, a gente sabe que é um fenômeno global. E do outro lado dessa polarização tem um entendimento de quem governou até então o Brasil, mas que também não conseguiu apresentar um projeto de país, não conseguiu colocar as reformas estruturantes, fez algumas questões importantes, não vamos entrar no detalhe, mas não apresentou um país, não apresentou horizontes do país. A polarização está entre essas duas ausências de projeto. Um quer só vender e o outro quer dourar a pílula. Como que a gente avança nisso, Nelson e Fausto? Bom, primeiro tendo um projeto de país, lógico, né? Tá certo? Quer dizer, a gente tem um projeto de país que foi desenhado para as eleições, que é o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, do PDT, do Ciro Gomes, da candidatura do Ciro Gomes, que a gente construiu ao longo desse processo, e que mostra que a gente tem uma diretriz. Então, a primeira coisa é ter a ideia que o Ciro sempre fala, precisa ter ideia, né? E aí precisa ter a tal que ele fala também da militância, quer dizer, a gente precisa ter gente para ouvir essa ideia, para passar para frente e para colocar essa ideia na rua, né? Eu acho que, como o país está passando por uma situação muito ruim agora, né? O fato de você ter uma proposta que mostre um caminho, uma solução, uma saída, né? Uma luz lá no fim do túnel, ajuda vamos dizer, a dar um alento para a população de que pode existir uma saída e que passe a ter uma atenção maior, inclusive para quem tem uma estratégia dessa. Quer dizer, eu sei que o momento político é complicado, o momento social é complicado, o momento político é complicado, o econômico é complicado, mas uma hora nós vamos sair disso, de uma forma ou de outra. E é importante você sinalizar como você vai, o que você pode fazer quando você sair disso. Então, por isso que eu digo que a gente tem um programa é muito importante. A gente está discutindo aqui hoje, é importante que as pessoas participem desse debate, entendam o que é um Programa Nacional de Desenvolvimento, por que ele é importante, por que o Estado é importante, por que as coisas têm que ser feitas juntos com o setor privado, muitas vezes não só o Estado, né, não só o setor privado, mas eles têm que estar associados, por que a política econômica é importante, por que é importante isso que você falou agora, manter, né, a propriedade, vamos dizer, manter o Estado, né, ativo na produção de coisas que são essenciais para a sociedade, que o setor privado não tem interesse em fazer. Tudo isso vai ser muito importante. Agora, do ponto de vista político, o que a gente tem que mostrar é que a gente tem um caminho a trilhar e que a gente é como se fosse uma terceira via, tá certo? Nós não estamos nem, né, na extrema-direita radical e não estamos nem do outro lado, né, numa suposta esquerda que teve toda a oportunidade, teve 14 anos de governo e fez coisas boas para o Brasil, logicamente, mas não mudou a estrutura produtiva e nem a estrutura do emprego, pelo contrário, piorou. E é isso que a gente critica fortemente do ponto de vista econômico no programa deles e que a gente vai fazer diferente. Então, a gente tem um caminho, sim. Né? É só a gente mostrar que é uma via, vamos dizer, bem estruturada, né? Responsável e que tem uma proposta consistente aí para frente. Mas a gente precisa da militância para ajudar a gente. É isso que a gente conta com todo mundo
que está assistindo a gente e que está sempre reproduzindo e debatendo com a gente essa nossa proposta. Tá? É isso aí. Ô, Matheus, primeiro já te agradecendo aí pela oportunidade de falar, né, aqui na tua live. Eu queria responder a sua pergunta de uma maneira talvez um pouco mais assim conceitual, não sei, mas eu acho que a saída passa por reapaixonar as pessoas pelo país delas, ou seja, pelo Brasil. As pessoas precisam enfiar na cabeça que o Brasil não é condenado a dar errado, entende? Não existe nada de essencialmente ruim, né, com a sociedade brasileira. Não existe nada de essencialmente errado com o ser brasileiro. No entanto, né, criou-se, né, através, enfim, da mídia hegemônica, dos poderes financeiros, etc., criou-se um hábito mental, né, que Roberto Mangabeira Unger, por exemplo, chama de colonialismo mental, né, um hábito mental de fugir do Brasil. Né? Quem pode fugir fisicamente do Brasil, foge fisicamente, vai para a Europa, etc. Né? E quem não pode, foge mentalmente. Aí as ideias, entendeu? De que aqui nada dá certo, nós não somos capazes de fazer nada, somos um povo, é melhor entregar tudo, né, para os gringos, porque aí os americanos vêm aqui e transformam a gente em alguma coisa que vale a pena. Né? Esse tipo de pensamento realmente não vai levar a gente a lugar algum. Né? Só realmente a miséria, a pobreza, porque, veja, nós estamos num mundo de competição, infelizmente. Então, abrir tão vulneravelmente como nós abrimos, entendeu? O país, a sociedade, a economia, a política, né? Dessas maneiras quase prostitutas, né? Que nós estamos vendo há décadas, entendeu? Para poderes estrangeiros significa simplesmente alienar o povo, ou seja, deixar a condição de renda, de sociabilidade, de educação toda mesmo perdida, para baixo. Aí é que nós vamos dar errado, sem dúvida. Então, assim, criou-se esse conceito, né, de que no Brasil nada vale a pena, quando, na realidade, é um país cheio de glórias na sua história. Né? Um país que, apesar de todas as dificuldades e solavancos históricos, conseguiu produzir muita coisa boa. Então, assim, a história ensina o contrário, apesar do colonialismo mental dizer que não, né? A história ensina que o Brasil sim é capaz, que o Brasil sim pode, né? E é preciso retrazer essa convicção, mostrar isso com exemplos, com diálogo, com ideias, né? Não é possível, né, que a gente não consiga formar dentro da cabeça da sociedade uma ideia de que isso aqui vale a pena, né? De que Vixe. Acho que o Fausto Caiu, caiu. será? Caiu. Tá Bom, tentando vamos. voltar? Eu acho que deu uma caída. Bom, professor, a gente também já estava caminhando para as considerações finais. Quero muito agradecer o Fausto, é um grande amigo que a vida me trouxe aí. Um puta de um guerreiro, um cara que tem abrindo caminho na mata pra gente, fica incentivando a gente, vai, faz isso, porque não parece, professor, mas eu sou meio tímido com isso aqui, né? Eu resisti bastante em fazer, mas as necessidades da luta política nos pediu para assim fazer. Então eu comecei organizando. E também queria muito agradecer a você, que eu tenho um respeito, um carinho enorme. Você sabe disso, a gente já conversou várias vezes. Estou aqui no doutorado em Ciência e Tecnologia, tentando fazer um diálogo com o novo desenvolvimentismo, tentando colocar essa outra proposta, e já li seus livros, você sabe disso, e agradecer pela sua disposição, sempre se colocando, a gente convida, você vem, a gente convida, você aparece. É muito importante, principalmente na universidade, né, Nelson, que esses quadros tenham essa disposição. Né? Chegou o momento de a gente se colocar, chegou o momento da gente disputar o debate público, e você é um cara que não corre da briga, toda hora que alguém te chama, você vai, faz, participa. Obrigado mesmo. Viu? Eu que te agradeço o convite, é sempre um prazer, também admiro muito você, todo o pessoal aí de Araraquara, que é muito bacana, todo mundo muito competente, a gente está torcendo por vocês aí na próxima eleição, conte com a nossa ajuda, tenho certeza que você é um cara competente e vai estar muito bem nisso.
E agradecer a todo mundo que assistiu a live, assistiu essa conversa, foi muito boa. Pena que o Fausto caiu, mas o Fausto é realmente companheirão, um cara muito competente, um quadro ótimo, né, para o debate público, para pensar em política pública no Brasil, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado todos e te agradeço o convite aí de novo, viu, Matheus? Fiquem bem e fiquem em casa, por favor, né, porque a coisa não está fácil, não. Tá bom? Obrigado, Falou. professor. Um Obrigado abraço a todo mundo que está nos assistindo. Até a próxima. Amanhã a gente vai fazer um debate sobre políticas e drogas aqui na página do professor Matheus. Um abraço. Tchau, Nelson. Obrigado. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.